meu querido. Olá, meus queridos. A paz de Jesus. Amém. Como o pastor falou, eu estou um bocado aqui empenado. Não é coluna, graças a Deus, mas é lombar. Aqui o músculo está meio preso, então eu preciso estar sentado, senão eu não vou aguentar muito tempo não em pé. Por isso, desde já agradeço aos irmãos por providenciarem este banco. Para quem não me conhece, o meu nome é Rui Ribeiro. Eu sou lá de Matosinhos. A nossa igreja é Chama Viva, do pastor Carmélio Cunha e Mara Cunha. Nós já estamos lá em Lessa da Palmeira, em Matosinhos, ali naquela zona, há 23 anos. Então, já são muitos anos ali de caminhada naquela região. E para nós é um privilégio podermos estar aqui mais uma vez. Obrigado, pastor, pelo convite. Obrigado a todos os irmãos também por nos receberem. E o pastor já deu um pequeno spoiler sobre aquilo que eu venho pregar, porque se eu não tivesse a certeza do que era para pregar, agora eu tive completamente a certeza de que era mesmo esta mensagem que eu teria que pregar. Porque o Senhor, Ele é assim, não é? O Senhor vai confirmando, vai moldando no nosso coração a mensagem, e quando chega a hora Ele confirma, e confirma através do pastor, que realmente a mensagem é esta para ser dada. Então vamos só orar para que o Senhor, o Espírito de Deus, possa converter os nossos corações, hoje, mais uma vez. Eu acredito que diariamente nós temos que nos converter ao Senhor, nós temos que nascer de novo, porque se nós não estamos diariamente na presença do Senhor, nós começamos a perder o foco de quem Ele é, do poder que Ele tem, da capacidade que Ele tem de regir a nossa vida. Então, vamos orar. Paizinho, nós te queremos dar graças, Senhor, por este momento. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra, pelas Tuas Escrituras, porque são elas o baluarte da nossa vida, Senhor. São elas que nos direcionam, que nos fazem conhecer quem Tu és, Senhor, e nos ajudam a que a nossa vida cristã ela seja madura, ela possa crescer diante dos Teus olhos. Muitas das vezes nós nos perguntamos, porquê é que o Senhor não fala connosco? Mas é só abrir as Escrituras e Ele fala de todas as maneiras. Então, Paizinho, obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados Teus filhos, de podermos chamar uns aos outros de irmãos queridos, pois somos do mesmo corpo, da mesma família. Eu quero-te bendizer por esta igreja aqui nas Taipas, que cada vez mais Tu possas fazer crescer o Evangelho através desta comunidade de cada um dos irmãos, Senhor. E que Tu me possas usar agora como Teu mensageiro. Crava nos nossos corações a mensagem, Senhor, para que nós possamos sair daqui mais transformados ainda à Tua imagem. Nós não queremos apenas uma bela palavra, mas uma palavra que venha fazer transformação em nossos corações, que venha nos confrontar, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós Te agradecemos e Te bendizemos. Amém. Amém. Glórias a Deus, meus queridos. Hoje eu quero falar um pouco sobre igreja apostólica. Uma igreja missional. O que é isso de ser uma igreja apostólica? Como é que nós podemos nos tornar essa igreja missional, essa igreja apostólica? E eu acredito que a igreja de Jesus Cristo, eu não falo especificamente uma comunidade, mas a igreja com o I maiúsculo, a igreja que está espalhada por todo o mundo, ela deve ter uma postura e um movimento diferenciado daquilo que é o mundo. Nós devemos de ser diferenciados e as pessoas precisam de ver isso em nós, essa diferença. Mas nem sempre isso é algo bom. Nem sempre isso é algo prazeroso quando nós olhamos para a questão humana, a questão do pecado que está em nós. Porquê? Porque quando a igreja ela começa a fazer diferença, quando ela começa a se posicionar da maneira certa, ela vai começar a sofrer perseguição. Ela vai começar a sofrer tribulação daqueles que não creem. Porque os diferentes incomodam muita gente. E quando nós, como filhos de Deus, começamos a pregar o Evangelho, começamos a pregar a verdade, há muitos ouvidos e muitos olhos que ainda estão fechados e que não desejam ouvir isso. Então, o sucesso de uma igreja ou o sucesso de uma comunidade não está centrado no quantos cristãos têm aqui dentro, de quantas vidas em quantidade estão aqui dentro, mas sim no quanto nós manifestamos Jesus Cristo através da nossa vida. O sucesso de uma igreja é quanto mais pessoas estão transformadas à imagem de Jesus. Quando nós olhamos uns para os outros, nós dizemos assim, uau, eu consigo ver os atributos de Jesus neste irmão. Então, o nosso sucesso como igreja é o quanto maduros nós somos, o quanto nós manifestamos Cristo lá fora. A palavra ela é clara, que quando nós estamos no meio dos irmãos da fé, é fácil. Mas lá fora, no mundo, é que é o mais difícil ser cristão. Porquê? Porque nós temos que ser os diferenciados. Amém? Então eu acredito muito que nós como igreja, nós precisamos de criar um impacto na sociedade. Nós precisamos de ser relevantes na sociedade. E existem alguns aspectos, que inclusive o pastor já comentou aqui,
existem alguns aspectos que nos fazem ser irrelevantes nos lugares onde nós estamos inseridos. Taipas precisa de ver em cada um de vocês, Guimarães precisa de ver em cada um de vocês, Braga, não sei se alguns trabalham ou estudam em Braga, precisa de ver a diferença em vocês. Porque se nós não estamos a ser relevantes onde nós estamos inseridos, alguma coisa está mal. E alguns dos aspectos que eu nomeei, pelo qual às vezes nós como igreja somos irrelevantes na sociedade, é porque, primeiro, nós damos mau testemunho. Nós não damos o testemunho verdadeiro de Jesus Cristo, nós não damos o testemunho correto das Escrituras. Segundo, por falta da prática das palavras de Jesus Cristo. É engraçado que uma vez um católico me perguntou: Rui, porquê é que tu achas que os católicos estão a perder tantos irmãos para a fé protestante? E eu disse-lhe: eu acho que talvez seja porque ninguém lê a Bíblia. Só ouvem falar do que é a Bíblia, por intermédio de uma pessoa a quem eles chamam sacerdote. E além disso, além de não lerem, não a praticam, porque a palavra de Deus ela é prática viva nas nossas vidas. Paulo ele afirma que as Escrituras elas são o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todos aqueles que creem. Amém? Em terceiro lugar, eu acredito que muitas vezes nós somos irrelevantes porque nós, no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia, nós temos receio, nós temos medo de revelar Cristo. Nós temos medo e temos receio de sermos diferentes. Obrigado, mano. Obrigado. Às vezes há um medo em nós de parecermos aliens no lugar onde nós estamos. Mas é aí que Jesus Cristo nos coloca para que nós sejamos, sim, essa diferença. Para que nós possamos manifestar Cristo na vida de outros. Amém? E tudo isso advém de quê? Tudo isso é consequência de nós não conhecermos o Evangelho. De nós não conhecermos realmente o Evangelho. De nós não nos deixarmos sermos transformados pelo Evangelho. É interessante que na carta aos Gálatas, esta carta é que Paulo, desculpem o termo, descasca mais em cima da igreja. Porque é raro, nós não vemos ali naquela carta uma saudação de amor, uma oração de amor, como se vê em todas as outras cartas, mas Paulo começa logo ali na carta de Gálatas a descascar em cima daquela igreja. Porquê? O que é que estava a acontecer ali na Galácia? O que estava a acontecer era que os cristãos estavam a ser influenciados pelos judeus nacionalistas. E eles estavam a dizer que as práticas judaicas, as tradições, é que os levavam realmente à salvação. Então eles estavam a pegar nos cristãos e a discipliná-los agora a cumprirem as tradições judaicas para que agora pudessem ser salvos. E eis que Paulo lhe envia a carta e diz assim: Gálatas, Gálatas, quem é que vos enfeitiçou com outro evangelho? Porque não foi esse o evangelho que eu vos preguei, mas foi o evangelho de Cristo crucificado na cruz. Cristo que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que levou sobre si toda a nossa maldição do pecado, para que agora nós possamos ser libertos da escravidão do pecado. Ali estava a ser pregado um outro evangelho, então eles estavam completamente a serem influenciados por aquilo que estavam a ouvir. E é isto que Paulo ele diz assim: não, o verdadeiro evangelho que eu vos preguei é de Jesus crucificado. Então é por causa de nós às vezes não compreendermos esse verdadeiro evangelho que muitas das vezes nós não fazemos relevância nenhuma nos lugares onde nós estamos inseridos. Amém? E na altura havia combate aos falsos mestres, ao falso evangelho, esse outro evangelho que Paulo usa esse termo. E hoje em dia nós ainda temos que, como cristãos, combater esse falso evangelho. Esse evangelho que está centrado no eu, de que tudo é para mim, tudo o que eu desejo e quero alcançar é só para mim, enquanto que Jesus Cristo, o próprio Jesus, Ele nos mostrou através da sua vida que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, todo o nosso ser, Ele é em prol de que outros venham a crescer. É para o serviço àqueles que estão à nossa volta. Amém? Agostinho de Hipona, ele um dia disse o seguinte: se tu crês somente naquilo que tu gostas do Evangelho e rejeitas o que tu não gostas no Evangelho, não é no Evangelho que tu crês, mas é sim em ti mesmo. Porque costuma acontecer isso, não é? As pessoas elas abrem as Escrituras e as Escrituras, o bom é que quando as Escrituras nos confrontam, quer dizer que está a dar certo, porque a palavra de Deus ela nos confronta. Mas muitas das vezes nós não queremos ser confrontados, então nós queremos apenas aquilo que nos adoça, aquilo que nós desejamos. Nós às vezes procuramos uma palavra que vá fazer de acordo com aquilo que nós estamos a fazer de errado. E o que Agostinho de Hipona estava a dizer é que o Evangelho faz transformação em cada um de nós. Mas é a verdade que tem que prevalecer em nossas vidas, não aquilo que nós achamos que é a verdade. Amém? Então, como é que nós
podemos mudar essa realidade em nós? Como é que nós podemos, como igreja e como indivíduos, nós podemos ser relevantes nos lugares onde nós estamos inseridos? Porque Paulo ele afirma que há uma responsabilidade sobre a igreja e uma responsabilidade sobre cada um de nós. Em Romanos capítulo 10, ele vai dizer o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo ele está aqui a dizer, quem professa o nome de Jesus, ele é uma pessoa que já está salva, porque se ele acredita e tem fé em Jesus e professa isso com a sua boca, ele é alguém que já é salvo. Mas como é que as pessoas elas são salvas? Porque elas ouviram alguém pregar. Mas para esse pregar, ele teve que aprender, ele teve que ser enviado por alguém. E para ele ser enviado por alguém, ele teve que estar em comunhão, ele teve que entender a sua missão dentro deste universo que é a criação de Deus. Amém? Então como é que as outras pessoas elas vão ouvir o Evangelho se neste momento não há quem pregue? E é isto que eu quero trazer para vocês, meus queridos. Há uma missão que não é somente o pastor Alexandre, que viaja por vários países para pregar o Evangelho, mas nós, como inseridos nesta nação, como inseridos nesta região de Taipas, vocês são responsáveis de pregar este Evangelho. Vocês são responsáveis de serem mensageiros deste Evangelho. Amém? R.C. Sproul ele disse o seguinte: normalmente nós temos aquela questão de eu não sei pregar, não é? Muitos dizem assim, eu não tenho o dom da palavra, eu não tenho o dom de pregar para as pessoas. Mas R.C. Sproul diz o seguinte: todo cristão deve estar pronto a confessar a Cristo com a sua boca, ou ele está completamente afastado do reino de Deus. Meus queridos, é impossível nós, aqueles que tivemos um encontro com Cristo, eu lembro quando eu tive um encontro com Cristo. Eu fui totalmente radical, deitei fora todas as minhas t-shirts de bandas que eu tinha, de metal e death metal, deitei tudo fora, aquele radicalismo que nós naquele primeiro amor, naquele fervor e imaturidade nós não conhecemos, e a minha única vontade era dizer assim, mano, vocês têm que conhecer a Cristo. Eu quero vos dar a conhecer a Cristo. Eu quero que vocês conheçam este Cristo que transformou a minha vida. E é impossível para nós que temos agora um encontro com Cristo nos calarmos em relação a isso. Porquê? Porque Cristo nos salva. Realmente Cristo, Ele existe. E as pessoas precisam de ouvir isso da nossa boca. Nós somos aqueles que experimentamos Cristo Jesus. Somos aqueles que agora somos continuamente transformados à imagem de Jesus. Então essa mensagem deveria ser algo que ferve dentro de nós. Algo que nos incomoda e que diz assim, eu não posso calar esta mensagem. Esta mensagem ela vai trazer salvação para outras almas, como fez comigo. Ela vai me transformar à imagem de Jesus, ela vai nos dar uma segunda oportunidade de nós podermos sermos salvos. Amém? Então, através, como eu falei aqui no início, nós somos transformados, o Evangelho ele impacta as nossas vidas, o Espírito de Deus muda completamente a nossa vida, Ele retira de nós e vai a cada vez mais, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, vai cada vez mais retirando de nós a vontade de pecar. Mas nós só nos tornaremos realmente uma igreja missional, uma igreja apostólica, quando nós entendermos aquilo que Jesus Cristo Ele fez por nós. E é isso que é desejo do Senhor, é que nós nos tornemos essa igreja apostólica, essa igreja missional. É claro que quando nós abrimos as Escrituras não aparece lá o termo igreja missional, igreja apostólica. Mas é um termo que é usado para definir o quê? Aquilo que a igreja está a cooperar junto com Deus. Porque a missão, como bem falou o pastor Alexandre, a missão quem a está a fazer é o próprio Deus. Deus já está a fazer a missão. Agora o que é que Ele faz? Ele permite que a sua igreja participe com Ele naquilo que Ele já está a fazer. Por isso é que é interessante ver aquilo que Moisés ele fala, não é? Se tu não fores à frente de nós, se tu não fores à nossa frente, mais vale nós ficarmos aqui no Egito. Porque ele tinha a certeza e ele sabia que sem Deus eles não iriam a lado nenhum. É como nós. Nós sem Deus, sem Ele fazer a obra, nós também não iremos a lado nenhum. Amém? Porque a verdade é que Deus não precisa de nós, ok? Para fazer a sua obra. Deus não precisa de nós para fazer seja o que for. Mas na sua graça, na sua infinita misericórdia,
Ele permite que agora nós possamos pôr as mãos na massa. E deixem-nos dizer, é um privilégio para nós. Deveria de ser um privilégio para nós fazer parte daquilo que Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que ressurgiu ao terceiro dia, que foi levado aos céus e enviou o seu Espírito, nos permite agora participar junto com Ele daquilo que Ele está a fazer. E é aí que nós precisamos entender que nós somos essa igreja missional. Porquê? Porque nós fazemos parte. Nós não somos consumidores, nós somos contribuintes na obra de Deus. Amém? Então, quando nós olhamos para a história, meus queridos, desde lá do início, na criação, nós já vamos abrir as Escrituras, está bem? Eu só estou a dar aqui uma introdução, que eu não vou ficar só por aquilo que eu digo, está bem? Já vamos abrir as Escrituras. Deus, Ele sempre foi alguém missional. Porquê? Deus Pai envia o seu Filho para uma missão. Jesus, quando ressurge ao terceiro dia, passa aqui durante 40 dias, continua a ensinar os discípulos e depois Ele vai assunto aos céus e o Deus Pai e Deus Filho envia o seu Espírito Santo. E agora o Espírito Santo, Ele envia a igreja para fazer a missão. Então, ser missionário, ser alguém missional, faz parte da natureza de Deus. É algo que está nele. Porquê? Porque Ele foi enviar o seu Filho e depois o seu Filho e o Pai foi enviar o Espírito Santo e o Espírito Santo agora envia a igreja. E da mesma maneira que faz parte da natureza de Deus ser alguém missional, deveria fazer parte da igreja, também da natureza da igreja, ser alguém missional. Ser essa missão. Encarnar essa missão. Porque nós, meus queridos, nós agora que estamos no Evangelho, a missão de Deus não é mais para nós, porque nós já fomos alcançados por Ele. Nós agora somos a ferramenta pelo qual outros irão também ser impactados pelo Senhor Jesus. Então nós realizamos a missão, mas o objetivo da missão não somos mais nós que estamos na luz, mas são agora aqueles que estão nas trevas. Eles é que são o objetivo dessa missão. E quem é o autor da missão? Também não é a igreja, é o próprio Deus. Por isso é que em todos os aspectos, quando nós oramos, nós pedimos o quê? É exatamente como Jesus falou no final. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Deus é quem está a fazer a missão. Nós agora somos a ferramenta, somos o intermédio pelo qual os outros irão ser alcançados através dessa missão. Há um livro chamado Igreja Centrada. Quantos já ouviram falar desse livro? Igreja Centrada, de Timothy Keller. Nunca ninguém ouviu? Meus queridos, quem quiser esse livro, por favor, fale comigo, que é incrível em como nós podemos crescer, a ser missionários aqui, na região onde nós estamos centrados. Igreja Centrada quer dizer que nós estamos no centro de algo que vai impactar a região onde nós estamos inseridos. E o autor é Timothy Keller e ele dá um relato de um campo missionário na Índia, que eu vou-vos relatar só para vocês terem uma ideia do que estava a acontecer ali nos anos 60. As igrejas da Índia não apenas sustentavam missões ou até faziam missões. Elas eram missionais em todos os aspectos. Elas não podiam simplesmente empurrar as pessoas cristianizadas como faziam as igrejas do Ocidente. Em vez disso, cada aspecto da vida da igreja, adoração, pregação, vida comunitária e discipulado tinha de ser uma forma de missão. No campo missionário, por exemplo, as igrejas não imaginavam que os visitantes dos seus cultos tivessem já familiaridade com o cristianismo. Ou seja, é a mesma coisa que vocês verem pelaquela porta uma pessoa que não é cristã, mas que já tem luz do que é o cristianismo. É porque alguém está a pregar para ela. É porque alguém está a fazer uma diferença na vida dela. E era o que estava a acontecer aqui nesta igreja. Assim, continuando a ler, o culto e a pregação tinham de se dirigir a eles de maneira compreensiva e desafiadora. No campo missionário, os crentes viviam em uma sociedade com valores, ouçam bem, com valores radicalmente diferentes do que aprendiam na igreja. Meus queridos, estes irmãos não estavam a ser bem discipulados pela igreja, mas este campo missionário começou a ensiná-los de como realmente viver o verdadeiro evangelho, que é algo radical de se viver. Por isso é que eu digo que nós temos que ser diferenciados. Quando nós não somos essa luz no meio da treva, quando as pessoas não olham para nós e veem algo de diferente, meus queridos, algo não está certo. Nós precisamos de fazer essa diferença.
Continuando, isso tornava a vida no mundo muito complicada para os cristãos. Porquê? Porque eles passavam por perseguição, eles passavam por tribulação, as pessoas não gostavam daquilo que eles viviam e pregavam. O discipulado e o treinamento tinham de preparar os crentes para responder a muitas perguntas hostis feitas pelos seus vizinhos. Também tinham de explicar padrões cristãos de comportamento individual e coletivo que os distinguissem e mostrassem à sociedade o que era o reino de Deus. Em outras palavras, as igrejas da Índia não tinham só um departamento de missões, os cristãos estavam em missão em cada área da vida pública e privada. Muitas das vezes nós que somos membresia de uma igreja, pensamos que nós não temos nada a fazer, que nós não temos uma responsabilidade. E mais uma vez, como o pastor falou aqui em cima, o pastor Alexandre aqui à frente falou, é uma responsabilidade de cada um de nós viver e cumprir esta missão lá fora. Nós precisamos de ser estes que não apenas têm um departamento de missão, mas que encarnam a missão, que espalham a missão, que transformam vidas. É claro que não somos nós somos o meio pelo qual o Espírito Santo ele opera na vida das pessoas. Nós somos o meio pelo qual a palavra de Deus faz poder sobre a vida das pessoas. Amém? Então o que é que significa missão? Missão ela significa enviar. O que é que significa apóstolo e missionário? É aquele que é enviado. Mas enviado como? Como é que ele é enviado? Ele é enviado com os plenos poderes de representar aquele que o enviou. Vamos trazer para o contexto cristão. Nós, cada um de nós, para se tornar missionário, para se tornar um apóstolo, nós temos que entender quem é primeiramente aquele que nos enviou. E só depois disso é que nós podemos ser enviados espalhando a mensagem dele. Então, o que acontecia, por exemplo, no Império Romano? Sabem que apóstolo não é uma definição apenas bíblica, mas é uma definição histórica. Era um contexto do Império Romano ou de outros impérios. O objetivo de um apóstolo, ou o trabalho de um apóstolo, era ir a uma região que era conquistada e transformar a região aos olhos da capital do reinado de onde ele vinha. Vamos passar para o Império. Toda a arquitetura do Império Romano, toda a arquitetura ela tinha que ser exatamente como o Império Romano. Todas as leis tinham que ser exatamente como o Império Romano. Todo o pensamento ele tinha que ser como no Império Romano. Então, quando nós chegávamos a uma cidade que foi conquistada pelo Império Romano, era exatamente como estar em Roma, na capital. Era exatamente como estar lá, no mesmo lugar. Porquê? Porque alguém foi lá e começou a trabalhar na questão visual, na questão estética, na questão moral e na questão política. E é exatamente isso que um cristão ele faz. Um apóstolo do reino de Deus, onde quer que ele esteja, ele está a viver num reino que ainda não é pleno, num reino que ainda não é visível, é um reino sobrenatural, mas que ele já se rege pelas leis do reino de Deus, ele se rege pelos pensamentos do reino de Deus e ele se veste com as vestes do reino de Deus para fazer a diferença. Amém? Então o nosso objetivo como apóstolos é implantar o reino de Deus onde quer que nós estejamos. Mas, Rui, qual é a grande missão, então, que nós temos por palavras bíblicas? Vamos lá a Mateus 28. Amém? Mateus 28. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressurgido e ele agora estava a falar com os discípulos, bem antes de ser assunto aos ares. E nós vamos ler do verso 16 ao 20. Qual é então a nossa missão? Capítulo 28, do verso 16, capítulo 28 de Mateus, do verso 16 ao 20, diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade dos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Amém? Então, após a sua ressurreição,
Jesus, ele aparece aos discípulos, está durante 40 dias, ele come com os discípulos, ele bebe com os discípulos, ele está em comunhão com os discípulos. E agora, Jesus diz algo interessante. Ele diz que há uma missão agora que eles precisam de cumprir. E às vezes quando nós olhamos para esta grande comissão, que é denominada, teologicamente falando, este comissionamento, este envio que Jesus Cristo faz aos seus discípulos, nós pensamos que só alguns é que precisam de realmente serem estabelecidos nessa grande comissão. Nós pensamos que os grandes líderes, os pastores, o que for, é que somente esses é que têm essa responsabilidade. Mas como eu falei lá atrás, essa responsabilidade ela vem lá de Romanos. Todos nós que estamos inseridos nos diferentes ambientes, vocês já imaginaram que era o pastor Alexandre ou algum pastor daqui ter que entrar nas vossas escolas, ter que entrar nos vossos trabalhos e eles terem que fazer o trabalho de pregar o Evangelho dentro dos lugares onde vocês estão? Então o que eu quero dizer é que esta grande comissão é o primeiro passo para nós entendermos que todos nós somos responsáveis por aquilo que Deus está a fazer. E é interessante olhar para as primeiras palavras de Jesus. O que é que ele diz? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Duas coisas que eu tiro daqui. Primeiro, Jesus já estava a dizer assim, é quase como aquela frase de efeito. Vocês tenham atenção no que eu vou dizer agora, porque vai ser super importante. Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, por isso, a partir daqui para baixo, o que eu vou falar vai ser super importante para vocês. Mas, além disso, ele estava a querer dizer que quando Deus nos envia, Ele nos envia na autoridade e no poder de Jesus Cristo. É interessante que Jesus, ele envia, ele diz assim, vocês agora vão, mas há uma altura que ele diz assim, mas esperem aí, e esperem lá em Jerusalém, até que desça sobre vocês poder. Amém? Vocês lembram-se disso? No dia de Pentecostes, desce o Espírito Santo sobre os discípulos, e aí, nesse momento, é quando a promessa acontece de que o poder iria estar sobre eles. E aqui se dá o início da caminhada deles. Ou seja, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus caiu sobre a vida deles, eles agora sim estão prontos para dar início à grande comissão. Porque sem o poder e sem a autoridade de Jesus, nada somos, nada fazemos em prol do reino de Deus. Amém? Todos vocês concordam? Nós, pelas nossas forças, meus queridos, nós não podemos fazer nada para Deus. Nós não podemos contribuir com nada no reino de Deus. Mas quando o poder e a autoridade de Jesus Cristo está sobre a nossa vida, aí sim, nós conseguimos contribuir. Nós temos as ferramentas certas. Nós sabemos o caminho certo, a pessoa certa, as palavras certas para falar. Então o que Jesus estava a dizer era, vocês não podem ser enviados enquanto o meu poder e a minha autoridade não cair sobre vocês. Porque quem faz a obra sou eu, não são vocês. Quem estipula como a obra é feita sou eu, não são vocês. Então foi o start. Quando o Espírito de Deus, o poder de Deus caiu sobre eles, foi o start da grande comissão. Aí eles tiveram certeza. Agora sim, vamos pregar o Evangelho. E Deus, meus queridos, Ele não quer que a igreja conquiste o mundo. Vocês sabem porquê? Porque Jesus Cristo já conquistou o mundo. Ele sim já conquistou o mundo. A igreja não precisa de conquistar o mundo. Porque já é tudo dele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele e tudo é por meio dele. Todas as coisas existem porque estão todas centradas em Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele já é o Rei sobre todas as coisas. Então a única coisa que nós precisamos de fazer não é lutar contra ninguém, não é tentar conquistar o mundo, mas é simplesmente abrir a nossa boca. Os arautos, quando acontecia as guerras, as batalhas, havia um homem que era o que corria mais rápido de todo o exército. E ele não parava de correr até chegar à cidade de onde eles eram. Quando ele chegava, ele abria a sua boca e dizia assim, vencemos a batalha, ganhamos a guerra. Era a boa nova, era a mensagem da boa nova. E nós somos esses arautos, que nós nos vamos cansar, vai ser cansativo, vai doar as nossas forças, vai doar às vezes o nosso pensamento. Nós vamos começar a sofrer mentalmente por isso. Mas a verdade é que nós só precisamos de abrir a nossa boca e dizer assim, Jesus Cristo já venceu. Jesus Cristo venceu sobre todo o pecado. Jesus Cristo venceu sobre qualquer político. Jesus Cristo venceu sobre qualquer nação. Jesus Cristo é detentor de toda a autoridade e poder que existe no universo. Então nós, como esses arautos, simplesmente precisamos de abrir a nossa boca.
Paulo, e ele era incrível, porque ele dizia assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então nós não nos precisamos de envergonhar no lugar onde nós estamos, nas pessoas com quem nós convivemos. O nosso único objetivo é nós abrirmos a nossa boca e dizermos assim: Jesus Cristo é o Rei. Jesus Cristo, Ele retirou o pecado, Ele levou o pecado sobre si para que agora nós possamos ser perdoados. Jesus não nos tirou a natureza pecaminosa, mas Ele larga no oceano do esquecimento todas as nossas falhas. Ele diariamente nos perdoa de todas as nossas falhas. Amém? Então, em Lucas capítulo 24, se nós pudermos abrir, por favor, vai nos dizer qual é a finalidade desse envio e qual é o meio pelo qual essa grande comissão ela irá ser realizada. Em Lucas capítulo 24, e nós vamos ler do verso 24, do verso 46, peço desculpa, ao 48, 46 ao 48, Lucas 24, diz o seguinte: e lhes disse, está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Amém? Qual era a finalidade, ou qual é a finalidade da grande comissão? Qual é a finalidade do nosso envio? Verso 47. Para que em nome de Jesus seja pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Para que as nações elas se venham a arrepender dos seus pecados. Esta é a finalidade da nossa pregação do Evangelho. De que as pessoas, porque, meus queridos, há uma linha tão tenue de quando nós dizemos: se tu vieres para Cristo, tu vais ser tão feliz. Não é maravilhoso, meus queridos, quando nós vivemos uma vida com Cristo. É interessante que na nossa igreja, lá na Chama Viva, nós estamos a dar a série de Tessalonicenses. E eu vou pregar amanhã 1ª e 2ª Tessalonicenses. Aquele povo sofria tanto, tinha tanta tribulação, era perseguido de tanto jeito, mas a alegria deles não estava nisso, a alegria deles estava em quem eles criam. A alegria deles era a alegria no espírito. É interessante que eu vi uma imagem de homens e mulheres enfaixados, quase sem dentes, todos rasgados, todos cheios de hematomas, mas a única diferença daquele aspecto visual mau era o sorriso rasgado nas suas caras. Porquê? Porque é a alegria no espírito. Então, ser cristão não é fácil. Ser cristão não vai ser fácil. Mas como Jesus Cristo disse ali em Mateus 28, eu estarei convosco até ao fim. Eu estarei convosco até ao último dia. Essa é a nossa certeza. Amém? Então a finalidade da nossa mensagem, de nós como arautos pregarmos essa mensagem, é para que as nações se venham a arrepender dos seus pecados. A mesma pregação de João Batista, a mesma pregação de Jesus. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Amém? E qual é o meio pelo qual essa comissão vai ser realizada? Vamos ler o verso 48. Vocês são testemunhas destas coisas. Por isso, pastor, é que eu digo que você confirmou, o Espírito Santo confirmou a mensagem. Testemunha, meus queridos, que é usado aqui no original, a palavra sinónima de testemunha é mártir. Sabem que é um mártir? Muitas pessoas pensam que o mártir é aquele cara que se quer suicidar, né? Que quer se colocar no meio de gente e explodir com ele mesmo ou ter vontade de morrer. Mártir não é isso. Mártir é aquele que, se alguém o quiser matar em nome de Jesus, dizendo assim, nega o nome de Jesus, eu não me importo se eu morro ou se eu vivo. Se eu morrer pelo Evangelho, está tudo certo. Como Paulo falava, morrer é lucro. Morrer para mim é lucro. Então ser mártir é nós entendermos que, por mais que nos tratem mal, por mais que nos ameacem de morte, nós nos centramos em Jesus Cristo, nós nos mantemos fiéis a Jesus Cristo. E testemunhar Jesus Cristo é exatamente isso. É tu no teu trabalho, na tua família, na tua escola, na tua faculdade, onde quer que seja. Aqui dentro, espero bem que principalmente também aqui dentro, nós precisamos ser aqueles que fazem a diferença. Que não se importam se as pessoas nos xingam, se as pessoas nos tratam mal, se as pessoas olham para nós
de lado, se as pessoas falam mal de nós, não interessa. A minha integridade está em Cristo Jesus. A minha integridade está em ser um servo de Jesus. Amém? E quanto mais, deixem-me falar, que isto é prático, quanto mais vocês creem nisso e vocês fazem isso, em serem testemunhas e íntegros diante da presença de Jesus, as pessoas vão começar a aproximar de vocês. As pessoas vão começar a ver o diferencial em vocês. Porque o nosso amor pelo aquele que já professa a mesma fé é fácil. A palavra de Deus ela é clara nisso. Mas agora amar aquele que nos odeia, aí é que está o diferencial. Aí é que está o grande lance. E quando as pessoas nos veem a amá-las, por mais que nós as xinguemos, por mais que elas nos xinguem, por mais que elas nos maltratem, elas vão ver que há algo diferente em nós. Algo que eles necessitam através de nós. Amém? Então, meus queridos, sermos mártires, sermos testemunhas é exatamente isso. É não ligar às coisas que estão à nossa volta. Não ligar se as pessoas querem o nosso bem, se as pessoas querem o nosso mal. A minha integridade está em quem eu sou. Servo e filho de Jesus Cristo. Isto não pode ser variação. Isto tem que ser centralizado na nossa vida. Então, o meio pelo qual as pessoas vão começar a ver essa mensagem ser pregada é através desse testemunho. Como é que as nações vão se arrepender? Através do nosso testemunho, através da nossa pregação. Mas atenção que a grande comissão não é só isso, meus queridos. A grande comissão não é somente falar, não é somente testemunhar para que as pessoas venham a Cristo, mas vamos voltar lá a Mateus 28, ver o que é mais a grande comissão. Porque muitas das vezes nós caímos num grande erro de apenas pregar esse Evangelho, de apenas apresentar esse Jesus maravilhoso. Vamos lá ler o 19 e 20, ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. A grande comissão, ela não tem o fim somente na pregação. Ela tem um trabalho ainda muito árduo para se fazer. Porque quando uma pessoa vem a Cristo, ela nasce de novo. Ela é um bebê. Vocês já imaginaram quem é que aqui é pai? Faça assim. Não tenham vergonha, faça assim. Tem aqui muita gente que é pai, que é mãe. Eu disse pai, mas é mãe também. Ok? Pais. Ok? Quando vocês têm o vosso filho, ou quando vocês tiveram o vosso filho, vocês, ao final do 3º mês, mesmo que vocês ensinem tudo ao vosso filho, vocês já largaram o vosso filho no chão e disseram assim: olha, já sabes como é que se liga ao micro-ondas, já sabes como é que abre o frigorífico, já sabes como é que has de dormir, tens ali a cama, fazes a cama, desfazes a cama, vestes a tua roupa. Vocês já fizeram isso quando as vossas crianças tiveram 3 meses? Nem pensar. Ela morreria ao final de uma semana ou de 2 semanas sem comer. E é exatamente isto que acontece com aqueles que vêm a Cristo. Aqueles a quem é revelado Jesus Cristo, o Evangelho, que opera a transformação na vida deles. Quando nós simplesmente pregamos o Evangelho e está tudo certo e não discipulamos as pessoas, elas vão outra vez viver no mundo sem saber como viver a vida cristã. Então vão se desviar outra vez. Vão se afastar outra vez. Há um livro, meus queridos, que é A Formação de um Discípulo, de Keith Phillips. Ele foi um grande evangelista nos bairros de Brooklyn. E esse livro mudou completamente a minha visão de discipulado. Porquê? Ele evangelizou milhares de jovens ali nos guetos, nos gangues. Milhares. Miúdos que estavam nas drogas, miúdas que se prostituíam. Ele ganhou milhares de jovens ali para Cristo. Mas depois, ele começou a notar que a maior parte deles voltavam para as drogas, morriam de overdose, outros iam presos, outros eram mortos em tiroteios entre gangues, e ele não conseguia compreender o porquê de eles se desviarem outra vez do caminho. Se Cristo foi-lhes apresentado, isso basta. Mas foi um dia que o Espírito Santo lhe mostrou, através da vida de Jesus, o que é que era necessário fazer. Não era somente dizer assim: vem e segue-me. Mas era dizer: eu cuido de ti. Olha, estás a ver como aquele ora? Eu vou-te ensinar a orar de maneira certa. Olha, estás a ver como é que aquele oferta? Eu vou-te mostrar como é que se oferta da maneira certa. Estás a ver aquele que diz que tem uma vida muito boa com Deus, mas por dentro ele está podre? Eu vou-te ensinar a como viver uma vida cristã correta. Sem discipulado, meus queridos, aqueles que adentram por aquela porta, aqueles que vão sendo salvos,
eles voltarão a viver no mundo. Porque discipulado, meus queridos, é a melhor ferramenta que nós podemos usar. Porquê? Porque o próprio Jesus usou essa ferramenta. 3 anos da sua vida, caminhando lado a lado, mostrando na prática como é viver uma vida cristã. Mostrando na prática como se desviar do mal, como não voltar a cair na tentação da vida passada que se tinha. Entendem? Pedro é chamado o cara mais inconstante dos discípulos, não é? Porque ele negou Jesus, não é? Alguns dizem que é um tipo de traição, não foi só Judas que o traiu, porque ele negando Jesus era como se estivesse a trair o próprio Jesus. Mas algo interessante que nós vemos é que quando Jesus ele morre, Pedro fica desesperado. Ele fica tipo, eu não sei o que fazer mais. Então o que é que ele fez? Voltou a pescar, não é? O que é que Jesus lhe tinha dito? Tu agora não serás mais pescador, mas serás pescador de almas, de homens, de pessoas, independentemente da versão. Então ele, quando Jesus morre, ele perde a noção da sua vocação e volta a pescar, volta com o seu barco. E Jesus vai a caminhar, olha lá, Pedro, meu Deus, Pedro, vem cá, Pedro. Eu disse que era para tu pescar os homens e não mais pescar peixes, meu querido. E muitas das vezes, meus queridos, isso acontece connosco. Por mais que nós sejamos discipulados, por mais que nós ensinemos, muitas vezes as pessoas vão ter um processo mais longo, um processo mais curto. Pedro sempre foi inconstante até que entendeu naquele momento o que é que ele deveria fazer. E ele depois foi um dos grandes líderes da igreja, da primeira igreja do primeiro século. Então, meus queridos, o que eu quero dizer é que o discipulado ele faz parte também desta missão que nós temos, responsabilidade. Cada um de nós tem essa responsabilidade de discipular. Não sabem como discipular? É só olharem para o que Jesus fez. É vocês pegarem em alguém, caminharem lado a lado e os ajudarem na vida cristã. Eu sei que dá trabalho, mas, queridos, esta vida dá trabalho de todas as maneiras. Há pessoas que dizem assim, eu não tenho tempo para discipular uma pessoa. Arranja tempo, porque trata-se de uma vida que, se não for discipulada, ela vai voltar para o mundo. E sabem o que é pior? Morrer. É morrer, sabendo que já se está condenado. Quando muitas pessoas se frustram, se matam, se frustram porque sabem que é pecadora, ela é pecadora, mas ela não consegue chegar a Deus. Porquê? Porque faltou o discipulado. Então o discipulado é uma das coisas que o Senhor ele manda. Vão e façam discípulos. Para quê? Guardando, ajudando-os a guardar, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado até agora. O discipulado ele é super importante. Não é somente ir e pregar o Evangelho. Eu sei que alguns são evangelistas, eu sei que alguns são melhores em mestres, mas nós como igreja, como um corpo perfeito, cada membro na seu posicionamento, cada membro na sua função, vocês são a maneira melhor. Vocês estão melhor interligados para ajudar uma vida a crescer. Se tu não sabes discipular uma pessoa, pega noutra e interajudem-se a discipular. Porque isto é o que é o necessário. Isso aconteceu comigo. Eu, se não fosse discipulado, eu neste momento não estaria aqui. Se eu não tivesse alguém, um pastor que estivesse do meu lado e me dissesse assim, Ruizão, viver a vida cristã é isto. Viver a vida cristã não é um mar de rosas, mas não te preocupes, porque Jesus ele diz que Ele estará contigo todos os dias. Jesus ele orou, eu não peço que tu os tires do mundo, mas que no mundo tu os livres de todo o mal. Amém, meus queridos? Então, discipulado é uma ferramenta e faz parte da nossa vida como missionários nesta terra. Nós precisamos de gastar tempo a ajudar aqueles que são fracos na fé a crescerem. Isso é que é o melhor de um líder. Usam até o termo líder inútil, não é? Um bom líder é aquele que depois larga a sua liderança e diz assim, eu nem faço falta aqui. As coisas correm bem na mesma, mesmo que eu esteja ausente. Porquê? Porque ele já formou pessoas capacitadas para agora liderar outros e esses outros vão ser liderados, que vão crescer como líderes e vão liderar outros. E é uma bola de neve, meus queridos. Nós vemos Paulo discipulando aqueles homens que depois se tornaram pastores, que dirigiram igrejas. Meus queridos, isto é uma bola de neve. Enquanto não entenderem que nós, individualmente, somos responsáveis de trazer as almas, de conquistar as almas e de ajudá-las no crescimento, Cristo não será anunciado nas nações. Amém?
Então, como é que nós podemos ser relevantes na sociedade, meus queridos? Manifestando os atributos de Jesus em todos os ambientes. Não tenham vergonha. Não tenham vergonha de manifestar Cristo. Não tenham vergonha de dizer que vocês são cristãos. Mas quando vocês disserem que são cristãos, pareçam-se com Ele. Por favor, não caiam na mentira de se confundirem com eles, de irem na onda deles e depois não mostrarem Cristo. Porque as pessoas olham para aquilo que nós somos, o nosso testemunho. Amém? Praticar o amor pelo próximo muito mais àqueles que são nossos inimigos e nos odeiam. E fazer tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. Quantos de nós pensa que somente é pecado nós fazemos aquilo que Jesus Cristo ele diz que não é para fazer, não é? Não matarás, não roubarás. Mas também é pecado e nós estamos a desobedecer a Deus quando Ele diz tu tens que me amar acima de todas as coisas. Jesus Cristo ele diz que há coisas que têm que ser feitas, que se não forem feitas, nós não estamos a amar a Deus. Vocês conseguem entender isso? Que não é somente nós errarmos com Deus, desobedecemos a Deus quando Ele diz, olha, não faças isto, e nós fazemos. É ao contrário também, Ele diz, faz isto, e nós não fazemos. Amém? Então quando Jesus diz, agora vão e façam discípulos, meus queridos, levantem-se, vão e façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos desta região de Taipas. Façam discípulos nos lugares no vosso trabalho. Não é fácil, meus queridos. Vai custar tudo. Vai custar uma vida de sacrifício. Mas isso é o que Jesus já disse. Se queres me seguir, meu querido, não vens sozinho, não vens com nenhuma bagagem. Tu vens com uma cruz e vais carregar a tua cruz. Mas o fardo de Jesus Cristo ele é leve, porque é Ele quem está a fazer a missão. Amém? Vamos ler só para terminar. Um caso prático. Por isso é que eu gosto da Bíblia. A Bíblia é muita teoria, mas Jesus Cristo é incrível a aliar a teoria com a prática. Vamos lá em Lucas capítulo 10. Vamos ver uma maneira bem prática de como nós podemos fazer essa missão lá fora. Há outros exemplos, mas eu, quando li este, eu gostei bastante, porque também me identifiquei um pouco com isto. Lucas capítulo 10, vamos ler do verso 25. Deixa-me só ver. Diz o seguinte, já estamos a terminar, está bem, meus queridos? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que é que eu preciso de fazer para herdar a vida eterna? O que é que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê. E ele respondeu, ama o Senhor o teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e ama o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, tu respondeste corretamente, então vai, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou-se a Jesus, e quem é que é o meu próximo? Estes fariseus eram mesmo cara podre, como o português costuma dizer. E Jesus respondeu o seguinte, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3, perguntou Jesus, não é? Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E eles responderam, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus então disse, vai e faz o mesmo. Aqui Jesus está-nos a dar um caso prático e quando nós começamos a olhar para os personagens que Jesus está a dar a entender, ele está mesmo a cutucar os fariseus que estavam ali a falar. Porquê? Ele usa 2 exemplos do trabalho do templo. Que se nós formos a fazer uma hermenêutica a transportar para a igreja, são pessoas da igreja, pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que servem a igreja, pastores, presbíteros, o que for. E havia ali uma rixa entre judeus e samaritanos, todos nós conhecemos, não é? Os judeus até chamavam de cães aos samaritanos. Eles diziam que os samaritanos não adoravam ao Deus verdadeiro. Eles eram repudiados pelos judeus.
Então, quando Jesus dá uma jogada de mestre e diz assim, que foi o samaritano que teve de misericórdia para com aquele homem, foi um choque para os judeus, não só ele dizia que era um homem, um sacerdote e um levita, mas também porque quem teve realmente misericórdia são aqueles que eles chamam de cães e que dizem que não adoram ao mesmo Deus. Vamos transportar para a nossa realidade. Era exatamente como se Jesus estivesse a dizer, um pastor passou na rua, não ajudou. Um mestre que está dentro da igreja, um presbítero da vossa igreja, passou e não ajudou. Mas um homem do mundo, que não conhece a Deus, que não é cristão, chegou lá e teve misericórdia para com ele. Aqui Jesus está a dar um tapa na cara, não só aos fariseus, mas a nós como igreja. Porque muitas das vezes nós, como igreja, não auxiliamos aqueles que estão em necessidade. Eu tenho pessoas à minha volta de amizades e familiares que não são cristãos, não professam a fé em Cristo Jesus, mas fazem muito mais do que muitos cristãos fazem. Muitas das vezes nós oramos, Senhor dá-me almas, Senhor traz-me almas, mas quando a alma vem, nós parece que estamos cegos, nós não queremos ajudar, nós não queremos contacto, nós passamos para o outro lado da rua, nós nos desviamos. Nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que nos acontece à nossa volta. Até parece que é um bocado estressante mentalmente, nós estamos constantemente nisso. É engraçado, meus queridos, que estes dias não, foi ontem, eu estive a dar um brainstorming escatológico a colegas meus de trabalho. Eles começaram a perguntar qual é a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. E eu falei, e quem é que vai ser salvo? Quem é que não vai ser salvo? Eu, meus queridos, vocês estão a entrar por caminhos obscuros, mas eu vou ter que vos falar. Eu tive cerca de 2h30 a escrever em papeizinhos para eles verem quem vai ser salvo, quem não vai ser, Jesus virá, vai haver a grande tribulação e não sei o que mais, explicando tudo. E é esta a diferença que nós precisamos de fazer, meus queridos. Quando alguém nos pergunta algo, nós precisamos responder. E além disso, uma das coisas que eu estava a fazer enquanto eu falava com eles era orar em espírito, era dizer assim, Deus, dá-me as palavras corretas. Deus, transforma este coração, amolece este coração, porque esta palavra do Evangelho ela tem que passar e penetrar neste coração. É para isso que eu estou. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu não estou aqui com o propósito de ser rico, de ser bem beneficiado dentro da empresa. O meu propósito é eu estar aqui como arauto do Senhor, como mensageiro do Senhor. Eu quero que estes que estão à minha volta conheçam Jesus. Inclusive eu disse a ele, mano, é por isso que eu não digo palavrão. Tu sabes muito bem que eu não digo palavrão, porque eu quero ser um diferencial à vossa beira. É por isso que eu não quero imoralidade sexual, porque eu quero ser um diferencial à vossa beira. Porque Jesus Cristo, Ele te ama de todo o coração. Meus queridos, é isto que nós precisamos ser. Arautos, confiantes, sem vergonha, falar o Evangelho às pessoas. Não interessa se ele aceita ou não. A nossa parte está feita, porque o maravilhoso é que quem faz a obra é o próprio Espírito Santo. É o próprio Jesus. Muitas das vezes eu digo, às vezes dá vontade de pegar na nossa Bíblia e dizer assim, vem cá malandro, vem cá que eu vou-te dar um tapa com esta Bíblia para que tu aprendas de uma vez por todas. Mas isso não é o nosso trabalho. O nosso trabalho não é conquistar o mundo. É simplesmente revelar aquilo que já conquistou o mundo. Agora, algo para nós meditarmos, uma pergunta para nós meditarmos, e por favor, meditem nisso, porque há almas que estão a morrer para o inferno, porque nós não estamos a executar a nossa missão, porque nós não estamos a desenvolver aquilo que é da nossa responsabilidade. Se Deus vos respondesse às vossas orações neste momento, a todas as orações que vocês têm feito durante a semana, a todos os vossos desejos, se vocês, por exemplo, Pastor Alexandre, você quer um Tesla, você pede assim, Deus dá-me um Tesla, e o Tesla, puf, aparecia ali fora. Puf. Deus paga a minha dívida da casa, vocês chegavam ao banco e estava lá, tudo zerado. Puf. Mas a grande questão é, se Deus realmente fizesse isso na hora, a respondesse às vossas orações, quantas almas elas seriam salvas? Quantas almas instantaneamente seriam salvas por causa das vossas orações? O que eu quero trazer aqui, meus queridos, é que nós precisamos de orar por pessoas, por salvação de vidas. Não só dizer assim, Deus traz-me almas, porque Deus às vezes traz e nós nem temos discernimento de entender que são esses pequeninos que Jesus vai levantando para que nós possamos pregar o Evangelho. Mas é realmente nós oramos pelas pessoas e dizer assim, Deus me dá a capacidade de pregar o Evangelho para esta pessoa. Tem misericórdia dele, que ele não sabe o que faz. É exatamente olhar para Jesus e ver aquilo que ele fez. Jesus Cristo foi repudiado, Jesus Cristo foi maltratado, mas mesmo na cruz ele dizia assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Então que nós, a nossa oração, é por isso que eu digo, há uma diferença entre contribuinte e há uma diferença entre consumidor. E as nossas orações, 99,99999, são de consumo e não de contribuição. Amém, meus queridos? Então que nós possamos orar sobre isso agora. Que nós possamos orar que nós somos aqueles que temos a responsabilidade de espalhar a mensagem e de cuidar daqueles que vão sendo salvos. De discipular, de ajudá-los a crescer na fé. Não tenham problema se aquela pessoa que vocês estão a discipular, ela vai se tornar mais madura do que vocês. É bom sinal, vocês estão a fazer um bom trabalho. Até vocês vão aprender muito com ele. Mas é esse o nosso objetivo como filhos de Deus. Espalhar a mensagem, ser luz na treva, mas cuidar daqueles que vão sendo agregados ao corpo de Cristo. Amém? Vamos orar. Paizinho, eu quero te dar graças por esta mensagem, Senhor. Quero te dar graças porque nós não somos meros espectadores daquilo que tu estás a fazer no mundo, mas nós somos contribuintes. E isso para nós é um privilégio, Deus. O Deus Criador de todas as coisas agora nos dá a oportunidade de nós fazermos parte da missão dele. Então, Pai, nos ajuda a que em todos os lugares nós possamos pregar o teu Evangelho. Mesmo de férias, se aparecer uma pessoa e tu nos levares a pregar o Evangelho, ajuda-nos a que nós possamos ser trabalhadores integrais na tua obra. 24 horas por 7 dias. Nós somos missionários nesta terra, Senhor. Muitos de nós talvez não vão para a África, muitos de nós talvez não vão para as Américas, muitos de nós nem vão sair daqui das taipas, mas nós somos missionários aqui nas taipas. Então, Deus, capacita os teus filhos. Ajuda a que eles entendam que há pessoas que estão indo para o inferno, Senhor. Há pessoas que estão a morrer sem te conhecer. Há pessoas, Senhor, que ainda são ignorantes ao teu poder, ainda são ignorantes à tua majestade, ainda são ignorantes à tua salvação. Então que tu nos ajudes, que tu nos uses, porque nós somos simplesmente ferramentas nossas. Nós não temos poder algum, Senhor. Mas é através da tua autoridade, do teu poder, que nós podemos realizar estas coisas. Então nos ajuda, Senhor, ajuda esta comunidade. Ajuda estes pastores a liderar esta comunidade maravilhosa aqui nas taipas, Senhor. E que cada um deles se levante e pregue o teu Evangelho. Que cada um deles se levante e discipule pessoas para que o teu reino venha cada vez a crescer mais e a expandir mais para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, te bendizemos. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela oportunidade. Que esta mensagem possa ser algo vivo nas vossas vidas, meus queridos. Não percam tempo. Não percam tempo. Eu deixo para amanhã. Não percam tempo. Cada oportunidade que vocês tiverem para falar do amor de Jesus, nem que seja só por ações e não por palavras, façam isso, meus queridos. Por favor. Existem pessoas que estão com os olhos tapados ainda. E vocês são a intercessão entre céus e terra para que isso aconteça. Amém? Deus os abençoe, meus queridos.